Papo com o Especialista já vai começar. Mas antes disso, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, que eu te espero logo mais no vídeo. Oi, pessoal! Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast. Hoje nós vamos falar sobre combate e prevenção ao assédio. Estou aqui com a Adriana Calvo. Adriana, seja muito bem-vinda ao Muito Prodancast. obrigada. Dri, vamos lá. Vamos falar sobre assédio, né? Eu soube que você é advogada, tem doutorado. Queria saber como que você se interessou por esse tema assédio, né? O que que te levou a estudar esse assunto? Pois bem, né, Aline, na verdade em 2012, mais ou menos, eu estava fazendo doutorado lá na PUC São Paulo, e eu tinha que escolher um tema para doutorado que fosse inédito, porque doutorado tem que ser um tema inédito. E eu estava querendo falar sobre assédio, mas já tinha muitas teses de mestrado escritas sobre assédio moral interpessoal, assédio moral, assédio sexual. E aí eu vi a notícia do caso da France Telecom, na França, que foi o caso de assédio corporativo institucional mais grave que se teve até hoje, porque acabou culminando em uma série de suicídios dentro do local de trabalho. Meu Deus. E eu fiquei assim impactada com isso, falei: "Meu Deus, o trabalho pode adoecer a tal ponto, né, de as pessoas resolverem, né, tomar medidas drásticas como esta". E aí foi que eu resolvi estudar mais esse assunto a fundo. Conversei com meu orientador e falei: "Olha, eu estou pensando em escrever sobre assédio moral institucional". E aí a minha tese de doutorado foi sobre o direito fundamental à saúde mental, 2 pontos, o combate ao assédio moral institucional no trabalho. E foi assim que tudo começou. Nossa, esse caso aí é uma coisa absurda, né? Gente, dá até um negócio a gente pensar o quanto que uma ação de alguém pode levar na vida da outra pessoa, né, pode causar problemas para a vida da outra pessoa. Mas a gente vai falar, sobre o que é o assédio, a gente vai entender melhor hoje com a Adriana aqui sobre esse tema. Então, Adri, vamos lá. Primeira coisa, o que que é o assédio no ambiente de trabalho, né, e quais são os tipos mais comuns de assédio? Porque você falou, né, tem o assédio sexual, tem isso, tem aquilo, mas o que que é o assédio moral no ambiente de trabalho? Pois bem, depois que eu fiz minha tese de doutorado, eu comecei muito a participar de treinamentos, participar de alguns canais de denúncia. Então, eu pude também ver o que é o assédio moral, não só na teoria, mas também na prática, ouvindo muitas histórias, né? E aí, o que é muito interessante é, se você olhar o que é o assédio, né? A gente está muito acostumado a falar em violência física. Sim, por Então, isso que eu se queria que falar, porque é, pra gente ter essa diferença, né, a essa gente está muito diferenciação. acostumado com a violência física. O assédio moral é a violência psicológica. Uhum. Só que essa violência psicológica, ela ainda não é muito bem absorvida pela sociedade, porque se você visse, né, vocês que estão nos assistindo, e você, Aline, visse duas pessoas discutindo no ambiente de trabalho, e elas passassem a se agredir, uma dar um soco na outra, ninguém teria dúvida que isso é uma violência física, e ninguém que estivesse assistindo iria dizer: olha, tem que mandar embora por justa causa, Sim, certo? sim. Mas e se eu não fosse uma violência física, fosse uma violência psicológica? E se uma das pessoas estivesse xingando a outra, dizendo: sua incompetente, seu trabalho é um lixo, você não serve para nada, não sei o que você está fazendo aqui, está Super perdendo o seu pesado, tempo né. e fazendo eu perder meu tempo. E aí, o que que é isso? Há 50 anos atrás, isso não era nada. Era super normal, Era inclusive, né. normal, trabalhar era, como historicamente o conceito de trabalho está ligado a pena, castigo, trabalhar é isso, é castigo, é pena, eu tenho que me acostumar, tenho que aceitar. Tem até essa visão do chefe, né, que tinha antigamente, não sei se você chegou a assistir Família Dinossauro, que tinha o chefe lá do e Do que Dino, né? não é? E nossa, e era uma representação do que era ser Monstro, um né? monstro e tal, então antigamente era comum, hoje já não é tão aceito Hoje a assim, gente né. nem usa mais a palavra chefe, né? A gente usa a É, palavra é líder, verdade, já mudou o porque conceito, né. parece que usa a palavra chefe traz a ideia do monstro, Essa né? coisa ruim, né, de uma pessoa opressora, né, algo nesse E sentido, na né. área de liderança se fala em liderança espiritual. Olha isso, é uma Nossa, mudança radical, né? drástica, né. Drástica. Bom que está evoluindo, né, mas ainda tem, né, então a gente tem por isso que estamos aqui conversando sobre isso, porque está evoluindo, mas a gente ainda passa por situações assim, né. Então, o assédio ela tem essa característica, é a violência psicológica no ambiente de trabalho que acaba
atingindo a autoestima do empregado e fazendo com que ele adoeça. Uhum. E hoje a gente tem uma série de estudos sobre os transtornos mentais e a gente consegue entender que violência psicológica faz uma pessoa adoecer. Embora esse tema ainda tenha muito preconceito, né? Tem muita gente que diz, o pai que grita com o filho, que xinga o filho, tá só educando, Sim. né? Não entende que isso é uma violência psicológica e que a violência psicológica causa um dano psíquico. Tem muita gente que acha que não, imagina, eu amo meu filho, jamais eu ia imaginar que eu gritar com meu filho, eu estaria prejudicando, né, a saúde mental do meu filho. É a mesma coisa no trabalho, antigamente se tinha essa visão de que era normal. E as pessoas que estão hoje nas empresas, liderando, os chefes, são pessoas ainda dessa outra geração, Sim, né, ainda que tem. tem essa dificuldade muito grande de aceitar que o mundo mudou. Eu sempre brinco e falo que mudou em tudo, né, Aline. Eu tenho um filho de 13 anos. Quando meu filho tinha 5, 6, ele chegou um dia em casa cantando uma música e falando: "Mamãe, olha a musiquinha que eu aprendi na escola. Não atire o pau no gato, tô, porque o gato, tô, é nosso amigo, go". Meu filho olhou para mim, eu olhei para o meu marido, eu não sabia o que que a gente fazia, né, o que que a gente falava. Eu ia falar para ele qual era a musiquinha que a gente cantava na nossa Sim. época. E da Cuca, lembra da Cuca? Nana Nenê, Que a que a Cuca Cuca vem vai te que pegar horror, pra deixar a né. criança com medo, né. Então, assim, mudou o mundo, né, e se a gente não perceber, vocês que estão aqui nos assistindo, principalmente as pessoas, eu não falo mais velhas, mais experientes, né, que têm mais experiência aí na vida, vejam, é um outro mundo, é uma outra realidade. Então, a visão do que hoje é o assédio moral é uma coisa que há 50 anos atrás não tinha. O primeiro caso julgado no Brasil, na Justiça do Trabalho de assédio moral é de 2012. Nossa, super recente. O tema é super recente, né, então as pessoas ainda estão se conscientizando, eu gosto de usar a palavra conscientizando, parando para pensar: "Opa, espera aí, né, eu sou um bom chefe? O que é ser um bom chefe? Um bom chefe é aquela pessoa que atinge as metas, tem uma ótima performance? Ou aquele que sabe gerenciar pessoas, que É, é um líder?" sim, que é liderar pessoas mesmo, né. E Adriana, quais são os sinais que pode existir para a gente saber que um colaborador está sendo assediado? Então, o primeiro sinal que a gente sempre destaca são os afastamentos. Quando o empregado começa a sofrer assédio moral, e começam a vir os sintomas, né? Que nem num soco. Você dá um soco numa pessoa, não aparece o hematoma? Sim, Já na violência psicológica reiterada, repetitiva, o que começa a acontecer é que aquele trabalhador começa a adoecer. Então, começa a haver afastamentos. é que é ansiedade, depressão, burnout, pode ser qualquer Às vezes, a gente acha que a violência psicológica só causa problemas à saúde mental, mas sim. ela também causa à saúde física, tudo junto. Uhum. Então, aquele trabalhador começa a ter uma gastrite e, ao mesmo tempo, uma insônia na hora de dormir, Hum, né? Então, o problema, Aline, é que a maioria das pessoas não vão direto no psiquiatra não. para procurar ajuda. Faz todo Vai em todas as especialidades médicas e sim. principalmente os homens, viu? Quando eu estou em palestra, às vezes eu pergunto aqui: quem de vocês já foi algum dia num psiquiatra? Aí tem gente que olha, eu não sou louco, por que que eu iria no psiquiatra? Faz piadinha com isso, né? Nossa. Eu não sou louco, por que que eu iria no psiquiatra? Então tem gente que passa em todas as especialidades médicas e tem alguns médicos que acabam medicando fora da sua área e ao invés de ter ido direto num psiquiatra. Uhum. Então a gente tem que fazer check-up da nossa saúde mental. Não é só a saúde física, a saúde mental importa muito. Com certeza. Então a pessoa tem que olhar e olhar, poxa, eu era uma pessoa tranquila, calma, feliz, amiga de todo mundo. De repente agora não tenho paciência para nada, estouro o tempo todo, tô sempre infeliz, tenho ataques de raiva, choro. Opa, tá Algo na não hora está ok, Tá na né. hora de pensar, né. Vou te dar um exemplo, eu estava semana passada fazendo uma investigação de um canal de denúncia e a pessoa denunciante falou para mim: desde que tudo isso começou a acontecer, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tô dormindo 4 horas por dia". Aí eu olhei para a pessoa e disse: "Você procurou ajuda médica? Foi num psiquiatra?". "Não, eu sou extremamente religiosa, eu coloco as minhas coisas para Deus e espero que ele me ajude a resolver". Falei: "Bonito, legal". Acredito que a fé, ela Sim, ajuda muito também, ela é muito importante, né.
Mas nitidamente aquela pessoa precisa de uma ajuda naquele momento. Enquanto aquele processo de assédio não for encerrado, enquanto a investigação não terminar, enquanto a gente não puder entender o que está acontecendo, a pessoa vai tendo prejuízo à sua saúde global, né, física e mental. E eu acho que é importante esse assunto que você tocou, né, Adriana, que as pessoas, veem a psiquiatria como algo meio de gente louca. Preconceito. Existe um tabu ainda, né, tanto com a psicologia quanto com a psiquiatria, né. E assim, né, como você falou, a fé é importante para cada um, né, cada um tem a sua fé ou não, enfim. Mas se a pessoa tá com uma doença física, ela procura o médico. Por que que na doença mental ela não procura, né? É um médico especializado, né, não é nada, não é uma magia, não é um curandeiro, não é nada disso, é um médico especializado que estudou, né, pra tratar a saúde mental das Pelo pessoas. menos procurar a ajuda de um psicólogo, né. Sim, Não quer ir no psiquiatra? Vai no psicólogo. O psicólogo, pelo menos você falar sobre isso, às vezes dá uma aliviada já também, né. começa a tomar consciência do que está acontecendo com você, como se proteger dessa situação, isso tudo vai ajudando, né. Sim, Então eu acho que um sinal, evidente é quando você chega num setor, e às vezes em canais de denúncia eu já percebo isso, a primeira coisa que eu peço é: "Tá dizendo que o gerente comercial está praticando assédio com a equipe. Olha naquela equipe como estão os afastamentos. se tem De 10, bastante. 10 pessoas da equipe, 8 estão toda hora se afastando, faltando, ficando doente, isso é um indício claro de que temos um problema de gestão de pessoas ali. Tá, legal. E o que que não é assédio moral? Então, isso é uma questão muito importante, viu, Aline? Bacana que você fez essa pergunta, porque, assim, às vezes em treinamentos empresariais, eu tenho sido chamada exatamente para falar o que não é Tá. assédio. E eu, quando fazem essa pergunta, eu fico assim, mas por que vocês querem saber o que não é Que não é. assédio? E aí o pessoal da área de recursos humanos disse para mim, sabe o que que é, doutora Adriana? O meu líder não quer mais aplicar advertência, não quer mais aplicar justa causa, Tem medo de porque fazer. qualquer coisa que eu fizer que seja contrário ao empregado, que eu vou ter que colocar limite, ele vai dizer que eu estou assediando, então eu prefiro não fazer. Então a gente tem que esclarecer os líderes: "Opa, espera aí, Calma. aplicar uma advertência não é assédio, né, chegar e aplicar uma justa causa não é Até assédio, mesmo um feedback, dar um né. feedback não é assédio, chegar para os empregados e pontuar, quaisquer coisas relacionadas a como você quer que o trabalho seja realizado não é assédio". Mas aí eu coloco uma vírgula, desde que você saiba como falar. Sim. É o how, né, o como. Como você aplica o feedback, né. Tem gente que diz: "Eu só apliquei um feedback e ela começou a chorar". Eu falei para ela que o trabalho dela era horrível, que ela É era complicado. incompetente, que ela tinha que mudar de área, que ela não servia para aquela e só por causa disso, ela Imagina, começou a chorar, né. gente. Então tem gente que não tem consciência, né. Eu tive uma vez um caso que eu achei muito interessante, também uma investigação no canal de denúncia, de um gerente que ele era gaúcho. E aquele, sabe, assim, extremamente, hã, com aquela visão muito machista, muito conservadora, né, misógina em relação às Sim. mulheres, né, não que eu esteja fazendo estereótipo em todos os gaúchos, esse caso ele era um gaúcho. E aí, conversando com ele, falando sobre as reclamações que estavam ali no canal do caso dele, ele disse para mim assim: mas doutora Adriana, eu não entendo, eu respeito as minhas filhas, eu tenho 3 filhas mulheres, eu sou casado, por que Tenho que mãe. as mulheres da minha equipe não querem trabalhar comigo, estão reclamando comigo? Eu falei assim, eu falo brincadeira, é brincadeira, eu falei: "Mas o senhor chamou a sua secretária de secretina?" Aí ele: "Kkk, a senhora ficou sabendo disso? Não é engraçado, né, secretina, secretária com cretina, não é engraçado?" Sabe, ele falou assim pra mim, não é engraçado? E Aí eu você, disse tipo eu falei: "O senhor percebe que chamar a secretária de secretina pode parecer uma piada e o senhor até pode estar tentando fazer isso de uma forma, não intencional, mas é agressivo". Aí ele olhou assim pra mim: "Mas ela ia ficar chateada por causa disso?" Eu falei: "Se fizessem isso com a sua filha, o senhor ia gostar? E se fizessem com o senhor? Gerentino, gerente cretino. E aí, gerentino, o senhor ia gostar?" "Não, mas isso tem que ser respeito, eu sou gerente." ah,
agora Ah, eu aí tem que entendi. ter respeito, porque ele é gerente, então o Entendi. subordinado não Não, tem que ter tudo bem, respeito, é. tudo bem, eu posso fazer o que quiser com os subordinados. Então veja, às vezes é até difícil tratar esse tema, porque as pessoas acham que o cargo justifica, que é uma piada só, é uma brincadeira só, ou que é muito mimimi. É isso que eu ia falar, hoje a palavra do momento é o Muito mimimi, né. mimimi. Por exemplo, uma vez eu estava numa palestra e eu perguntei: "Como é que surgiu o assédio moral? Quando a gente começou a falar de assédio moral?". Aí um senhor que lá perto dos 70 anos, muito humilde, levantou a mão e disse assim: "Eu sei, doutora Adriana, foi quando as mulheres foram trabalhar. Quando não tinha mulher trabalhando com a gente, não Não tinha essa tinha. história de assédio não. Ah, Porque homem trabalhando com homem, não tem esse negócio de assédio moral. Porque macho com macho, doutor, é assim, não tem esse negócio uhum. de: "Ai, você passou por mim e não falou bom dia. Ah, mas porque você fala muito alto. Ah, porque você é agressivo. Ah, porque você me ignorou na festa". Né, isso é coisa de mulher, doutora Adriana. Homem com homem é assim, a gente se xinga, fala palavrão, manda para aquele lugar. É o estresse do trabalho que ajuda a aliviar quando a gente xinga. E no final do dia, o que que a gente faz? "Pô, cara, foi mal, né, hoje exagerei. Vamos tomar uma cerveja? Desculpa aí, hein? Toma uma cerveja e tá tudo resolvido". Aham, se fosse fácil Se assim, né, fosse Adriana? fácil assim, né. Mas muitos têm essa visão, né, uma visão talvez de uma outra época, de um outro momento. Pois é, uma coisa que você falou anteriormente, né, que os homens têm mais dificuldade de aceitar algumas questões, até essa questão psicológica, psiquiatras, são mais mulheres que frequentam, eu acho que mulheres cuidam mais da saúde É, mental, né. não querendo estereotipar, né, porque tem homens, às vezes, são muito Sim, mais sim, sensíveis, né, num e muito cenário, mais né. educados, e a gente tem muita denúncia envolvendo hoje mulheres, Uhum. mulheres gestoras, líderes, né, mas assim, estatisticamente, inclusive quando a gente olha os casos que chegam envolvendo assédio moral, vem mais do grupo masculino, Ah, não, né. sim, mas eu também digo assim, que o homem também tem mais dificuldade de aceitar que ele tá com uma questão psicológica, né. Você tá falando aqui, eu tô lembrando quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos e meu pai estava com um chefe daqueles, tipo, tirano. Pitbull. É. E eu lembro, assim, que meu pai, né, ele nunca foi de chorar e tal, e eu vi ele conversando com a minha mãe, chorando, falando do chefe. E isso ficou gravado na minha cabeça. Eu falei: "Nossa, o cara conseguiu fazer meu pai chorar", né. Então, É, assim, olha. e imagina que no trabalho ele falaria isso com alguém, nunca foi procurar psiquiatra, nem nada disso, né. E hoje eu penso e falo assim: "Pô, é óbvio que ele estava sofrendo assédio", mas naquela época não era uma coisa falar, ainda mais um homem ir reclamar, isso não existia, né. Então tem isso também, os homens demoram para tomar consciência de que podem estar sofrendo algum tipo de assédio e estar adoecendo por conta dessas questões psíquicas, como você falou, E né. não é por falar. O Ministério do Trabalho e Emprego chegou uma época que, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu participava muito de reuniões e acompanhava as investigações do tanto o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, para ver como é que as coisas aconteciam. Teve um caso que foi uma mulher fazer a denúncia em nome do marido. Ela Nossa. disse: "O meu marido está sofrendo assédio no trabalho, mas ele não tem coragem de vir aqui, então eu vim denunciar em nome do meu marido. Vocês podem chamar a empresa e chamar meu marido aqui para falar sobre isso?". E pode não, né. Tecnicamente eu não podia abrir a denúncia, mas Tá, aí o fiscal avisou: "Olha, a senhora tem que pedir para ele assinar, sim, porque ele é a entendi. parte envolvida, a senhora pode até vir aqui, pegar os papéis, as informações, mas ele tem que querer prosseguir", Uhum. né. Mas veja, a pessoa não queria, a esposa foi lá: "Não aguento mais, meu marido chega em casa estressado, grita com as crianças, só fica na televisão, não quer conversar", porque cada um reage de um jeito. Uhum. Né, e isso acaba afetando a família muito, com uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas as pessoas da família que estão ao redor acabam sofrendo junto, muito. Então, às vezes, eu estou fazendo investigação de canal de denúncia e a pessoa chega acompanhada pelo marido, chega acompanhado pelo filho, né, aí você vê a família preocupada. Em alguns casos a pessoa não está bem, eu até interrompo a conversa e chamo o marido ou o filho para saber como é que está o tratamento da pessoa. Porque tem isso também, às vezes a pessoa não está ainda medicada, não está ainda num acompanhamento, e falar sobre o problema pode piorar, né, e acontecer até alguma coisa pior. Sim. Então a gente tem que ter muita sensibilidade de saber qual o momento certo para conversar. É, e realmente, né, se afeta a vida da pessoa num grau, grave, vai afetar a vida familiar, né, do núcleo daquela pessoa, porque se ela tá com
irritada, acaba descontando nas pessoas, ou mesmo a pessoa tá com uma depressão, não consegue sair da cama, não consegue mais fazer os afazeres que ela fazia, né, então as pessoas em volta vão se preocupando, então afeta todo o núcleo, né, todo o sistema. Então, como a gente estava falando, não é assédio você aplicar um feedback, você dar uma advertência, você fazer uma suspensão, tudo sempre depende da forma como você faz isso. Se você tiver uma comunicação, como hoje a gente fala muito de CNV, né, comunicação não violenta. Se a sua comunicação for uma comunicação pacífica, você souber como colocar, inclusive dentro de uma conversa difícil, porque às vezes você tem que pontuar que o empregado não está atingindo as metas, que o comportamento não está adequado às políticas da empresa, mas tudo tem que saber falar, né? Tem que saber conversar. O verdadeiro líder é aquele que motiva, é aquele que inspira, aquele que, mesmo nas conversas difíceis, sabe ter compaixão, empatia. Sabe aquela pessoa que chega e você se sente culpado? No final você termina a conversa e fala: Ai meu Deus, puxa, eu decepcionei meu chefe, eu tenho que melhorar. Ele é tão legal e, puxa, ele tem razão. Se você conseguir atingir esse nível, né, de troca, de aprendizado, é o objetivo, né. O problema é que a gente está aqui falando sobre isso, é que há uma dificuldade muito grande da liderança no mundo de hoje, né, saber ser uma liderança que inspire, né. A gente tem muita liderança tóxica, muita liderança com problemas de gestão. Nesse sentido, eu parabenizo aqui a Prodan por essa iniciativa desse videocast, desse bate-papo, porque com certeza isso vai fazer com que o ambiente de todos aqui dentro da empresa seja mais saudável. É, eu acho interessante, né, a gente ter esse videocast falando sobre isso, que já é uma forma de conscientização. E se a pessoa perceber em algum momento que tem dificuldade em falar, que não sabe, talvez, dar um feedback e tudo mais, tem vários cursos por aí de comunicação não violenta e tudo mais, e aí é, né, é legal para a gente ir abrindo a mente das pessoas. E a empresa, quando tem esse caso de assédio, ela pode entrar com uma ação contra o assediador? Como é que funciona isso nesses meios legais, nos meios O que legais? está acontecendo é o seguinte: pela legislação, pela lei, quem responde é o empregador. Então, se João sofre assédio moral da gestora Ana, ele vai ajuizar uma ação contra a Prodan. E a Prodan pode ser condenada por prática do seu preposto. É a mesma coisa que pais respondem pelo que os filhos fazem. Ah, O certo. empregador responde pelos atos dos seus empregados. Só que o que as empresas estão percebendo, né? As empresas investem em treinamento. Tem códigos de conduta que deixam claro sua política de tolerância zero, né? As empresas fazem treinamento e os gestores continuam praticando assédio, e aí depois elas pagam a conta na Justiça do Trabalho. Algumas têm colocado aditivo ao contrato de trabalho, dizendo: olha, eu te expliquei o que é assédio, deixei claro para você, te dei as ferramentas para você não praticar assédio. Mesmo assim, tivemos uma ação onde ficou caracterizado que você praticou assédio moral e, por conta disso, fomos condenados a pagar R$ 50.000. Nossa. Agora eu vou entrar com uma ação de regresso. Vou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho dizendo: olha, 50.000 aqui que eu paguei, eu quero que você, além de demitir o assediador, entra com uma ação cobrando dele os 50.000. E a Justiça do Trabalho, desde que a empresa tenha feito sua lição de casa, ou seja, a empresa comprove que tem política, tem treinamento, colocou um aditivo ao contrato de trabalho gestor, ou seja, tudo foi realmente feito, né, corretamente, a Justiça do Trabalho tem aceito, sim, essas ações. E existe um passo a passo, por exemplo, a empresa recebeu uma denúncia. O que que é a primeira coisa que tem que fazer ali com aquela pessoa que é o assediador? Primeiro, a gente tem o princípio da inocência, né? O princípio da inocência diz: não é porque eu recebi uma denúncia que a Que eu pessoa sou, por isso que eu denunciada é fiz o culpada. assediador, né, às vezes. É a pessoa culpada. Então, a gente sempre, quando recebe uma denúncia, age de forma imparcial. Pode ser verdade e pode não ser verdade. Há muitas denúncias que são retaliatórias. Tá. Então, a funcionária teve problema com o chefe, não deu a promoção que ela queria, pede demissão e ainda fala mal do chefe, inventa coisa que não aconteceu. Então, hoje é uma preocupação muito grande da liderança isso, a retaliação, né? Uhum. O que a gente faz é uma investigação. A gente pede para a pessoa que fez a denúncia indique testemunhas e provas. Tá, E a gente investiga. legal. E aí depois, se caso confirme,
não necessariamente essa pessoa já vai ser demitida. Existe um aviso, uma advertência? A gente fala que aí a gente decide a medida, né. Tá. Então, no relatório final da investigação, que a gente chama de sindicância interna, a gente faz uma análise. Olha, essa pessoa tem 10 anos de empresa, prontuário limpo, nunca teve nenhuma reclamação. A denúncia não foi um assédio grave, foi um assédio leve? Então vamos dar uma advertência por escrito. Tá. Olha, não, é um assédio grave. E o prontuário da pessoa é limpo, tá limpo, nunca teve nada antes, mas a pessoa tem 1 ano só de casa e é uma coisa muito grave. Vamos demitir. Mas vamos demitir sem justa causa, por exemplo. Entendi. Então, tudo depende, a gente Do analisa caso. vários critérios, a gente analisa o histórico laboral da pessoa, a gente busca aplicar uma pena com proporcionalidade, tem que ser proporcional ao ato, se é um assédio leve ou se é um assédio grave, e a gente também investiga naquele momento, né, há situações em que não há como fazer essa gradação da pena, há situações em que eu já falo, é justa causa. É, já direto. É justa causa, não tem como a empresa tolerar esse tipo de comportamento aqui dentro. Ah, interessante. É, cada caso é um caso, Cada né. caso é um caso. E a gente falando sobre medidas preventivas, né, eu acredito aí você vai falar, então, para combater o assédio dentro das organizações, então, treinamentos, essas coisas, o que que a empresa pode fazer para prevenir que isso aconteça? Normalmente são esses passos, né. Primeiro, as regras de compliance hoje já dizem que as empresas têm que ter treinamentos anuais, tem que para todos os empregados. Depois, código de conduta ou código de ética, onde tenha regras sobre o que fazer em caso de assédio, o que é permitido, o que não é permitido. Depois, é importante que a empresa, além de tudo isso, né, busque fazer, como a gente está fazendo aqui, outras ações de conscientização. Tem empresas que começam a colocar cartazes: "Diga não ao assédio", "Procure o RH", "Não se cale". Essas Uhum. campanhas funcionam muito, né. Não se cala, quem cala consente. Todos somos responsáveis por um ambiente saudável, porque muitas vezes tem pessoas que presenciam o assédio. Não estou envolvida, mas eu estou lá, trabalho na mesma sala, fico vendo isso todo dia, briga entre os 2. Contamina todo mundo. Sim. Então um terceiro que está fora pode denunciar? Pode, deve. Ah, interessante, bom saber. Deve, Aline, porque atrapalha o seu trabalho. Uhum. Ah, mas puxa vida, será que a pessoa que está sofrendo assédio não deveria fazer isso? Deveria, mas às vezes a pessoa já está tão doente, Que ela não tem não essa tem a condição, né. força para fazer isso. E os colegas deveriam apoiar a pessoa que está sofrendo. E às vezes o grupo simplesmente fica assistindo. Hum. Fica assistindo. Quando eu faço as palestras sobre assédio moral, eu coloco uma foto, né, de uma tourada, onde mostra todo mundo assistindo lá a tourada, os 2 touros, né, lutando entre si e o pessoal vendo o espetáculo. Muitas vezes na empresa é isso, as pessoas ficam vendo o espetáculo e ninguém faz nada, né, e a pessoa que está sofrendo vai adoecendo, vai se isolando, até que vem a gota d'água. Quando a pessoa não aguenta, pede demissão, ou começa a ter um conflito sério com o gestor manda embora. A gente tem que ter uma cultura, né, de todos a pegarem essa bandeira de tolerância zero ao assédio, Ah, né. A legal. partir do momento que a sociedade evoluir ao ponto das pessoas olharem para esse tipo de comportamento igual a gente olha para a violência física, né, se 2 colegas vão lá e brigam, você vai no RH, imagina Que que absurdo. absurdo, o João empurrou a Aline. Pois é, mas você faz isso se empurrar a Aline, mas você não faz isso se xingar a Aline, né. "Ah, mas por quê? Meu pai me xingava quando era criança". Pois é, mas hoje já não pode mais, até os Sim, pais, sim, né, sim. a lei da palmada, os pais hoje também se discute muito a alienação parental, né, que é um marido, mulher, assim, quando eles fazem, tem um divórcio e um começa a falar mal para o filho. Daí a gente está falando muito marido e mulher, mas gente, LGBTQIA+, temos Também. vários modelos de família, também há denúncias envolvendo o grupo LGBTQIA+, eu já tive denúncia de chefe, gestor homossexual, assediando sexualmente um subordinado homossexual também, os 2 estavam em conflito.
Então, assim, não há mais aquela coisa só homem-mulher, Sim. o padrão homem, o gestor masculino. A gente tem hoje vários tipos de assédio, vários tipos de situações. Então, acho que quando a empresa consegue implementar uma cultura de tolerância zero e conscientizar que todo mundo tem o dever de manter um ambiente saudável, eu acho que a gente consegue atingir esse objetivo. Sim. E o exemplo vem de cima. É isso que eu ia até acho que você vai falar sobre isso, era Vem o que eu do ia falar. presidente, Como é vem da que qual que é o papel diretoria, desses líderes dentro dessa história de falar sobre assédio, prevenir o assédio? Tem um papel, total. né, É importante. que nem pai, né? Assim, eu tenho filho homem, ele vai copiar o que o pai faz, não é? É a mesma coisa dentro de uma empresa. Se o presidente e a diretoria da empresa pratica assédio moral, grita, xinga, humilha, ele vai criar aquela cultura de assédio dentro daquela empresa. Sim. Então, o tom vem da alta direção, né, a gente fala the tone from the top, né. Se a alta direção também abraçar a ideia da tolerância zero ao assédio e passar isso para baixo, aí a gente tem mais chance de atingir esses objetivos. É o exemplo, né, tem que ser, porque não adianta, Não né. é o que eu falo, né. É, A como é que gente você vai fala do fazer social washing, né, fazer compliance só para inglês ver e na é, prática o diretor faz reunião e xinga. Eu tive um caso na denúncia de assédio, que era uma empresa na área de fabricação de tênis, que o presidente se irritou e tinha lá um tênis em cima da mesa, porque vendia tênis. Ele se irritou, pegou o tênis e jogou em cima da mesa, no meio de todos os gerentes. Aí o exemplo que tá dando para o todo mundo resto, né. parou assim, ele na raiva pegou, sabe quando você Pá! joga as coisas? Jogou o tênis no meio da mesa, na frente, ficou todo mundo parado assim. Né, não que fosse machucar alguém, mas é um ato de agressão, Sim, né. de que perdeu a cabeça, de que deixou a raiva, né, E a tomar gente já está com conta. muitos problemas de conflito no mundo, né. E por trás do assédio existe a cultura da paz, né, você Hum. buscar uma cultura da paz, uma cultura do diálogo. Isso é o mais importante. A gente precisa voltar a ter diálogo. As pessoas precisam parar para ouvir, escuta ativa, né, ouvir o que o outro está falando, Realmente ouvir, né. entender, né, e nisso a CNV ajuda muito, né, comunicação não violenta fala em escuta empática, né, e tantas outras ferramentas que a gente tem para melhorar o ambiente de trabalho. E Adriana, como que o profissional está sofrendo assédio, o que que ele tem que fazer? Quais são os passos? O que que ele "Tô me sentindo assediado, e agora?". Primeiro é fazer um check-up da sua saúde mental. Tá Certo, olha lá, afetando a pessoal. saúde? Tá afetando a sua saúde? Primeiro se cuide, Ok. tá? Não dá pra gente fazer todo esse processo debilitado, Hum. né? Então você quer lutar, mas sem ferramentas? Primeiro vai se cuidar. Ah, entendi. Então primeiro passa no médico, verifica o que está acontecendo com a sua saúde, tá se protegendo, tá se fortalecendo, tá bem? Agora vamos pra luta. Aí, o canal normalmente que a gente o caminho que a gente realmente recomenda é fazer a denúncia no canal de ética, no canal de denúncia, porque assim a empresa pode investigar. Claro que a primeira coisa que a gente fala é: leve para o seu gestor. Então vamos imaginar que é um assédio horizontal, Tá. porque eu tenho um assédio entre colegas de É, trabalho. isso é interessante você falar, porque geralmente a gente pensa que o assédio vem de cima para Vertical. baixo, né, e não, pode ser Eu também tenho 3 tipos de assédio, eu tenho vertical da alta chefia para os seus subordinados, eu tenho também horizontal entre colegas de trabalho e eu tenho vertical ascendente, que é da equipe contra o gestor. também Então eu também tenho tem. vários tipos de assédio, qualquer pessoa dentro da empresa pode ser assediado ou assediador. Então se é, por exemplo, um assédio moral horizontal entre 2 colegas de trabalho, o que que esse colega pode fazer? Leva para o gestor. Certo. É papel do gestor pacificar conflitos. Então o gestor vai tentar resolver isso. Ah, mas o problema é contra o gestor. E aí? Ele é um coordenador, então quem é a chefia acima dele? Vai para o gerente. Tentou internamente resolver o conflito, não deu certo, aí você vai para o canal de denúncia. Tá. Né? Então, o ideal é que primeiro você busque o gestor para solucionar, a gestora, porque é papel da liderança também fazer mediação de conflitos. E outra coisa, Adri, você acha interessante, a pessoa, né, que tá sofrendo assédio, não esperar tanto tempo? Acho que isso, assim,
hoje a pessoa tá ouvindo aqui a gente falando sobre assédio e tudo mais, não esperar tanto tempo chegar num ponto de já ter algum problema de saúde mental e tudo mais. É interessante a pessoa já, observar os sinais desde cedo? A conscientização, conscientização é tudo. Então, às vezes, tem pessoas que chegam no canal de denúncia e falam: "Eu já estou 1 ano e meio assim". Aí eu olho e falo: "Você está 1 ano e meio em que o seu gestor xinga, grita com você, te trata mal?". Gente, é muito, né, Aí a pessoa diz tortura. assim: "Ah, mas ele é bom para mim. Na hora da avaliação, ele me avalia bem. Ah, ele já me indicou para cursos para eu fazer". É o jeito dele. Apesar de ele me tratar assim, ele é uma pessoa boa comigo. Só que agora eu não estou aguentando mais esse jeito dele, ele tem piorado. Aí faz 1 ano e meio. Poxa, chegou num limite e não aguenta Não mais. é assim, não existe gestor metade bom, metade ruim. Não dá para dizer ele é bom nisso, mas ele me desrespeita. E isso acontece muito em casamento, né, relações de entre cônjuges tóxicas, né, então aí você vê a mulher dizendo: "Mas ele é um bom marido, ele é fiel, ele não bebe", mas ele te xinga de jumenta, Sim, ele te xinga te de humilha. palavrões, te humilha na frente de qualquer um. E aí você vem me dizer internamente que ele é um bom marido? Isso acontece. E às vezes as pessoas, elas têm esse sofrimento em casa e elas transportam para a empresa, que é o que a gente chama de transferência. Então eu tenho problema com a minha relação com a minha mãe é horrível. Aí eu venho trabalhar, tenho uma chefe mulher. Uhum, E aí eu transfiro isso para minha chefe. Ou eu sou chefe, eu transfiro isso para minha subordinada. Que é alguém mais velha que eu. Aí o que que eu faço? Começo a tratar a minha subordinada como eu trato a minha mãe, que é na psicologia a gente chama isso de transferência. sim. Transfiro a emoção que eu tenho de uma pessoa para outra no local de trabalho. Isso eu já vi muito acontecer. Problema por trás do assédio é Não psicológico. era nem a pessoa em si, né, era uma outra Você questão. está fazendo transferência, a pessoa não consegue entender por que que ele faz ou Que ela é faz só isso comigo, comigo. Por né. que só Ah, comigo? Está fazendo transferência com você. ó, interessante, Isso Adriana. também é interessante. Achei muito interessante, então a primeira coisa, pessoal, é se tratar, se cuidar, ir atrás É, dessa Aline, saúde porque mental, a né. pessoa, se ela não estiver bem, se ela não se cuidar, qual é o bem maior? Qual é o bem maior? É o trabalho? Não, O bem maior é você, nós né? mesmos, né. Você mesmo, a sua saúde. Você vai deixar a sua saúde, ficar no limite para fazer alguma coisa? Né, a partir do momento que as pessoas tiverem essa consciência de que eu preciso cuidar de mim, né, estar bem comigo mesma primeiro, e tem gente que chega às vezes para mim e fala: "Adriana, olha aqui uma foto. Eu era assim quando eu entrei na empresa. Quando eu trabalhei com o gestor João, olha aqui uma foto como eu estava super bem. Aí entrou a gestora Ana, minha vida virou um A pessoa estava inferno. definhando, Olha né. a minha foto. Comecei a ter perda de cabelo, comecei a ter roer minhas unhas, comecei a ter ataques de ansiedade, insônia. Eu não consigo trabalhar com essa gestora". Veja, você vê até no impacto a aparência da pessoa, como a Sim, pessoa vai ficando muda, né. acabada Às vezes por conta engorda ou emagrece, né. vários problemas relacionados àquele ambiente agressivo, aquele ambiente com violência, né. Por isso que a gente começou falando sobre violência, Sim. é violência. A Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 90 da OIT. E a Convenção 90 da OIT se chama Violência e Assédio no Ambiente de Trabalho. Então ela diz: todo e qualquer ambiente de trabalho tem que estar protegido contra todo e qualquer tipo de violência e todo tipo de assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, seja uma discriminação, né? Isso que a gente precisa fazer, proteger o ambiente de trabalho. Adriana, muito obrigada. Estamos chegando agora ao fim aqui do nosso podcast. Foi uma aula e tanto sobre assédio, sobre a prevenção. Espero que você volte outras vezes para a gente continuar esse assunto. Tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente explorar nesse ambiente, né? Nessa parte de assédio e tudo mais. Muito obrigada por você ter vindo. Eh, Se você quiser deixar um recado agora para o pessoal que está nos assistindo, é com você. Tá, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês também. Para a gente é muito gratificante poder fazer esse bate-papo leve, essa conversa. Assim, eu encaro essa questão
desse tema para mim, pessoalmente, mais do que uma questão só profissional, né. Eu encaro até como uma missão, sabe, porque eu vejo que às vezes muitos uma pessoa que está aí ouvindo isso que a gente está falando agora, pode ter um despertar, pode perceber que precisa procurar de ajuda e a gente pode lá na frente evitar uma coisa pior, né. Então o que eu sempre falo, para as pessoas que estão aí nos assistindo, a importância muito grande de você fazer um check-up da sua saúde mental. Se olha no espelho e veja, né, você está bem? Você está feliz? Eu sei que feliz 100% ninguém nunca está, mas como é que você está, né? Pergunta para os seus familiares, para os seus amigos próximos: "Você acha que eu tenho o que que você acha que aconteceu comigo depois que eu fui trabalhar nessa empresa? Estou bem, estou feliz? Depois que eu fui trabalhar com esse gestor", né? Então faça esse check-up da sua saúde mental. Depois disso, verificado que tem algum problema, então primeiro vai se cuidar, né? Se cuida, tem um bom acompanhamento de um psicólogo, um psiquiatra, ou seja, algum outro tipo de médico. Aí verificado que realmente é questão envolvendo assédio, procure os canais, né? Vá conversar com o seu gestor, depois procure o RH também, muitas vezes solicita. Depois, passado essas situações, procure o canal de denúncia da empresa, porque realmente as empresas hoje estão levando muito a sério os canais de denúncia. Eu posso falar como advogada externa, tenho recebido muitos canais, a gente tem conseguido ajudar as pessoas através desses canais de denúncia, né. Então o caminho é por aí, é tolerância zero ao assédio e é compromisso de todos, todos, não ficar só assistindo, de todo mundo que está aí, né, de manter um ambiente de trabalho saudável, tá. Aí eu queria deixar também aí para vocês o meu Instagram, é Dricalvo, @Dricalvo. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu sou professora convidada da FGV Direito Rio e professora da pós-graduação do Mackenzie aqui em São Paulo. Então vocês vão encontrar no YouTube diversos vídeos de aulas, eu tenho algumas entrevistas, alguns, videocasts envolvendo assédio moral. Então fico aí à disposição, tem todo um canal aí para que vocês procurem também mais orientação. E obrigada novamente aí pelo convite. Imagina, obrigada a você, Dri. Esse foi mais um Prodancast e até a próxima.